Hoje o tema é 7 sinais de que você está no caminho errado. Toda vez que a gente encarna aqui na Terra, a gente vem com um propósito definido. Esse propósito está ligado com aprendizados que a gente precisa fazer. Pode ser desapego, pode ser amor próprio, pode ser autoconfiança, pode ser independência, pode ser o aprendizado da compaixão, do amor, da empatia com os outros, pode ser o aprendizado de eu não me envolver mais em relacionamentos tóxicos, de eu não ficar mais na passividade, de desenvolver a força de vontade, a coragem, enfim, cada um de nós vem com um aprendizado. Ninguém vem com, tô sem nada aqui no meu registro, na minha ficha não tem nada. Todo mundo tem um aprendizado para fazer. E não significa que eu vou caminhar a minha vida inteira só focando naquele aprendizado ali, porque à medida em que eu aprendo o que eu preciso aprender, a roda gira e eu vou para o próximo nível. Então sempre vai ter algo para a gente estar se trabalhando. Por isso que aqui no trabalho a gente foca tanto nessa questão do autoconhecimento, do olhar para dentro, porque é uma escada infinita. Não acaba nunca. O nosso espírito é algo eterno, imortal. Então a gente sempre vai estar em aprendizado constante. E o local onde a gente vem para ter a prova de, beleza, aprendi o que eu precisava aprender lá no plano espiritual, agora a prova é aqui. Aqui eu colocar em prática. Então a gente tem que estar muito atento aos sinais de eu estou no caminho certo, estou fazendo aquilo que me propus a fazer, que o meu espírito se propôs a fazer, ou será que eu estou desviando? Porque a forma que a espiritualidade tem de nos sinalizar que a gente está desviando é através da dor. Se o meu caminho é esse aqui, e eu começo a vir por aqui, eu vou bater em alguma coisa aqui ou na minha frente que vai doer. E esse é o sinal de que, beleza, eu estou indo pelo caminho errado, tem alguma coisa que está estranha aqui. Então, quais são os sinais, né, que eu não estou no meu caminho, que eu não estou no meu lugar? Porque a vida, a espiritualidade, o universo, Deus, o todo, estão em constante comunicação conosco. Eles estão o tempo todo nos enviando informações daquilo que a gente precisa prestar atenção, daquilo que a gente precisa mudar, que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Só que o que acontece? Essa comunicação ela não acontece através da nossa linguagem racional. Não vem uma carta ou um mapa dizendo agora você vai por aqui, depois você vai por aqui, ou uma carta com um manual de instruções. Não. O universo, o espírito, Deus, a espiritualidade fala conosco através de símbolos, todos os dias. De símbolos que a gente percebe como? Através de ciclos que se repetem, através desses momentos de dor, através dos meus relacionamentos, das coisas que me incomodam nas outras pessoas. Tudo isso são sinais de que a vida está conversando conosco. E a gente passa muito tempo, aliás, o tempo inteiro, 24 horas do nosso dia, enquanto a gente está, até quando a gente dorme, porque quando a gente dorme, a gente vai para desdobramento e também está recebendo informações. Então a gente passa o tempo todo recebendo essas informações, só que a gente não sabe como interpretar. E essa é a questão do tema de hoje, né? Como que eu interpreto esses sinais? Porque enquanto eu não consigo ter uma intimidade com esses sinais, enquanto eu não consigo captar eles, estar aberto para receber e para perceber esses sinais, eu não vou conseguir identificar. É como se eu tivesse com uma carta escrita em outra língua que eu não sei ler. Então eu vou ficar desesperado, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo entender os sinais, eu não sei para onde eu vou, como se eu tivesse amarrado e cego, porque eu não estou conseguindo perceber. Então, a mensagem está ali, mas sem fazer essa leitura correta, a mensagem ela vai parecer sem sentido muitas vezes. E, como eu falei, né, o universo, o todo, enfim, cada um chama do jeito que quiser chamar, a espiritualidade, eles estão o tempo todo se comunicando com cada um de nós e deixando pistas de se estou no caminho da luz ou estou indo para a sombra, porque é muito fácil a gente desviar. Começa de uma forma muito sutil. Quando a gente vê, a gente está num caminho totalmente torto, que não era para a gente estar ali, né? Só que a questão é que essa informação de estou no caminho certo ou estou no caminho errado, ela não vem de cima. Tem os sinais, né, que a gente vai ver aqui, mas a comunicação principal, ela nunca vai vir de cima, ela vai vir de dentro. É algo que emerge de dentro de nós. E essa informação que emerge daqui de dentro, de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual o caminho que eu preciso percorrer nessa encarnação, ela está o tempo todo se comunicando com o externo. Então, a informação que brota daqui se comunica com a informação que brota do teu espírito, do teu, e aí assim forma como se fosse uma rede energética de comunicação. Então, as pessoas ao nosso redor, elas estão o tempo todo captando essas informações que o meu espírito está emanando e que às vezes eu não estou conseguindo fazer essa leitura. Daí a importância da gente olhar para dentro, sim, para perceber os sinais, mas também estar muito atento pro lado de fora para perceber o que é que a vida está dizendo, né? E essa comunicação que acontece entre as pessoas, do meu interno, que se comunica com o teu, que se comunica com o teu, isso é o que a gente chama de sincronicidade.
é a comunicação das consciências do todo, né? Que é através do qual o universo externo, que é o mesmo que está aqui dentro também, se comunica com a gente. Esse é o meio de comunicação, né? Através dessa rede energética que se interliga entre todos nós. Então, como que eu vou saber se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado? Basta eu observar as sincronicidades da vida, ou seja, basta eu observar essas conexões que eu faço com as pessoas. Essa cadeia, essa rede energética, né? Eu vou observar os acontecimentos, as pessoas que estão vindo até mim, as pessoas que me irritam, que me incomodam. Se eu estou tentando avançar, mas eu não estou conseguindo, os BO, os problemas que aparecem, as brigas, né, as irritações, mas principalmente as situações que se repetem na minha vida. Tudo tem uma razão. Se eu estou ali batendo na mesma tecla sempre, estou tentando, e eu não consigo avançar, eu não consigo sair daquela situação, é porque tem alguma mensagem ali que o meu espírito, o meu interior, o universo todo está me mandando e eu não estou conseguindo captar. Só que quanto mais a gente entra nessa roda de sempre na mesma situação se repetindo, eu tô ali batendo na tecla, eu não consigo avançar, e eu renego, eu não quero ver. Eu sei que tá ruim, eu sei que tá horrível, mas eu não quero ver, eu não quero aceitar. É como se eu estivesse dizendo, eu não quero aprender, eu não quero aceitar essa mensagem que está vindo para mim, essa comunicação. Porque a partir do momento que eu vejo que tem algo ruim se repetindo ali na minha vida, e eu me abro para perceber, beleza, percebi. O que é que vocês estão querendo me dizer? Me falem qual que é a mensagem. Eu quero entender o que é, porque eu não aguento mais ficar aqui nessa zona de desconforto, onde tudo é dor, onde tudo é sofrimento, onde nada vai para frente. A partir do momento que eu me abro para entender essa informação, aquela situação ela para de repetir. Porque, beleza, eu entendi que eu preciso acessar alguma informação sobre aquilo. Então não tem mais por que aquela informação continuar vindo. Mas a questão é eu perceber a situação repetitiva. Pode ser um relacionamento ruim, pode ser um trabalho que nunca vai para frente, né? Pode ser uma briga da família, pode ser uma doença no corpo físico, que eu fico ali girando em torno daquilo. Eu me abri, eu entendi, tá, isso está se repetindo. O que isso está querendo me dizer? Em algum momento, de alguma forma, essa informação vai vir. Ó, você está querendo te dizer isso. Ah, beleza, entendi. Então agora eu vou ter uma atitude para sair desse lugar, né? Se eu tô num relacionamento tóxico, por que eu me envolvo só com esse padrão de cara aqui? Por que eu me envolvo só com esse padrão de pessoa? O que a vida tá querendo me dizer? Ah, você precisa trabalhar o teu apego emocional. Beleza, entendi, preciso trabalhar o meu apego emocional. Aí eu vou fazer algo para trabalhar esse apego. Vou ler um livro, vou assistir uma palestra, eu vou fazer terapia, não sei, mas eu vou fazer alguma coisa, porque de nada adianta o entendimento e não agir. Então, a partir do momento que eu faço a ação, pronto, a situação para de se repetir. Eu fechei aquela porta ali, eu já entendi. Fiz aquele aprendizado, avanço, vai vir o próximo, né? E esses acontecimentos que mostram, né, algo que a gente precisa entender, vem através dos relacionamentos frustrados, né, relacionamentos tóxicos, seja de relacionamento amoroso, seja de relacionamento com a família, dívidas, brigas, mágoas, dores, as doenças que eu falei, né, tudo isso são coisas, são sinais, são comunicações do universo para nos mostrar algo que a gente precisa olhar e entender dentro de nós mesmos, como eu falei, para fazer a ação e subir de degrau, mas toda vez que eu subo o degrau vai ter outro, então sempre vai ter algo para eu estar trabalhando ali, né. E toda essa sincronicidade que acontece à minha volta, esses acontecimentos repetitivos, eles são um espelho. O universo está espelhando algo que existe dentro de mim. É um reflexo do meu interior emocional, mental, energético e espiritual. Por isso a gente precisa prestar muita atenção em como estão as coisas ao nosso redor. Como estão os meus relacionamentos? Como que eu tô? Como que está o meu trabalho? Como que está o meu financeiro? Como está a minha saúde física, mental, emocional? Tudo isso são reflexos de algo que eu preciso olhar. Se não está legal, é porque tem alguma coisa errada ali, porque tem algo que eu preciso me dar conta, né? Isso tudo é a minha consciência se comunicando através de tudo e todos que me cercam. Eu posso acreditar ou eu posso não acreditar. Isso não vai deixar de acontecer porque eu não acredito. A questão é eu estar aberto para perceber, né? Então, assim, são 7 sinais que a gente vai comentar hoje, né? Do que a vida... Quais são esses 7 sinais de símbolos de sincronicidade que a vida usa para nos mostrar que a gente está na direção errada, que a gente precisa parar, prestar atenção na raciocinada, né, e ajustar as velas do barco. O primeiro desses sinais é a repetição, como eu falei, né, eu mudo de emprego, continuo nos mesmos problemas. Eu mudo de relacionamento, mudo de namorado, mas parece que só mudou a carcaça. Os problemas do relacionamento continuam o mesmo, né. Tudo isso é a repetição, né, repetição, porque
existe algo ali, né? Brigas, eu mudo de cidade, eu mudo de visual, eu corto meu cabelo, mas mesmo assim, aquela coisa ali que tá me corroendo por dentro continua ali, aquele incômodo, aquele estresse, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela mágoa, né? Só que o que acontece? A maioria de nós olha para essas situações e pensa assim, ai, o mundo é tão injusto. Ai, tudo acontece comigo. Ai, de novo? Por que eu? Eu sou uma vítima, pobre coitada. O que eu tô fazendo? Por que ninguém me ama? Deus não me ama, que não me manda uma luz, né? Só que o problema é, ninguém vai nos tirar dessas situações de desconforto. Ninguém vai pegar pelo meu braço e vai dizer, não, vamos por aqui, o teu caminho é esse aqui, olha, agora você tem que dar esse passo. Não. Ninguém vai fazer isso por nós. Cabe a nós, essa nossa responsabilidade única e individual, prestar atenção nas situações, nos incômodos, nas dores que a vida nos traz, para poder nos realinhar. E ninguém também vai tomar a ação de fazer diferente por nós. Essa é a responsabilidade nossa. Então, se eu vejo que eu tô caindo no vitimismo, eu tô achando que o mundo tá contra mim, eu preciso sair logo desse lugar, porque a vítima ela só se afunda cada vez mais. Vítima não tem força de controle para nada na vida, ela fica ali estagnada a vida inteira se for preciso. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é sair dessa posição de vítima, entender, não, beleza, tem algo errado, e somente eu tenho a responsabilidade e o dever de ter uma ação diferente para transformar a minha vida. E aí eu olho para a situação e pergunto, o que dentro de mim está gerando essa repetição? Me pergunto, o que dentro de mim está gerando essa repetição, tá? A partir do momento que eu faço essa resposta com sinceridade, com abertura para receber a resposta, as coisas elas vão vir. Seja através de uma intuição, seja através de alguém que fala alguma coisa, que me dá uma dica, seja através de algo que eu vejo no celular, uma palestra, um livro, enfim. Mas essa resposta ela vai vir, só que eu tenho que querer acessar, porque não tem como enganar o universo, não tem como enganar a espiritualidade, eu tenho que querer de verdade. E essa repetição toda, ela não é um azar. É como se fosse uma matéria que a gente ainda não conseguiu passar. Que a gente está ali repetindo. Eu não tirei nota boa o suficiente ainda para passar. E a vida, ela é uma professora. Só que cada vez que eu repito o ano, o preço fica mais caro para mim. Dificulta o meu processo como um todo. Porque eu tô ali patinando e não consigo sair do lugar. Então, o único prejudicado dessa situação sou eu. E o segundo sinal que o universo dá para nós quando a gente está no caminho errado é aquela intuição. É aquela vozinha que vem no fundo da nossa cabeça que fala, tem algo errado. Menina, presta atenção, tem algo errado. Isso aí não vai dar certo. Esse cara não é pra você. Esse trabalho aí não vai dar legal. Tem algo, esse negócio que você tá fazendo aí não vai fechar. É aquela sensação, aquele peso no coração, aquela angústia, aquela sensaçãozinha que vem, né? É um saber, a intuição é um saber que não vem da nossa mente racional, que não vem da nossa mente pensante. É um saber ancestral que o nosso espírito, que a nossa alma carrega. E o que acontece? A intuição, ela muitas vezes é calada pela nossa lógica. Porque ela vem aquela voz, e ela vem ali de uma forma muito sutil, quando a gente menos espera, vem a resposta, vem a dica. Fica esperta. E aí você pensa, não deve ser nada. A mente racional bloqueia. Não é pra tanto. Não deve ser nada. Não, mas eu já tô tanto tempo nesse relacionamento assim, como é que eu vou separar? E os meus filhos? Não, mas eu já dediquei tanto tempo nesse trabalho. Como que eu vou mudar de carreira assim do nada? E a minha família? Mas e se eu começar a agir assim, o que a minha família vai pensar? O que os outros vão dizer? O que o meu vizinho vai pensar de mim? A mente racional vai lá e corta. Corta. Porque o que acontece? Muitas vezes, aquilo que a nossa intuição diz, no momento, por mais que a gente sinta que é aquilo ali, que é certo, às vezes ela não faz tanto sentido assim com a realidade. Por quê? Porque a nossa intuição, ela consegue enxergar muito mais longe do que a nossa mente racional e carnal. Porque a nossa mente, ela trabalha com aquilo que já aconteceu, com as experiências do passado. A minha intuição, ela trabalha com o que está por vir, porque é o conhecimento intrínseco do espírito que está sendo refletido ali. É como ela é um saber que vem sobre algo que ainda nem aconteceu, que é algo que ainda nem se manifestou aqui na matéria, mas ela sabe. E depois acontece e pensa, caraca, mas eu tinha pensado naquilo. Aí você pensa assim, eu não vou nem contar pra ninguém, porque as pessoas vão achar que eu tô mentindo, que eu tô maluca, né? Que eu sabia que isso ia acontecer, e mesmo assim não falei nada. Então, é esse tipo de coisa, sabe? E o que acontece? Por que a gente está falando da intuição? Porque quando a gente está nessas situações de dor, de desconforto, que a gente está indo pelo caminho errado, e a gente diz assim, mas eu não sei o que fazer. Essa é a mais pura mentira, porque no fundo, é uma auto-enganação. No fundo, a gente sempre sabe o que a gente precisa fazer. A gente sabe, o que acontece é que a gente não quer pagar o preço da mudança. A gente não quer pagar o preço de admitir que eu estava indo por um caminho que já não faz mais sentido.
que eu vou ter que dar 2, 3 passos para trás para poder me alinhar com algo que vai me fazer feliz e que é o que eu vim fazer aqui nesta encarnação, nesta terra, porque não estou aqui à toa. Tem que pagar o preço da mudança, né? Então, assim, a gente sempre sabe, porque essa vozinha, ela acompanha todo mundo. Todos nós escutamos essa voz. E, às vezes, a gente acaba negligenciando ela, né? Ou porque a gente não tem coragem de admitir que já sabe, que já ouviu, né? Que precisa fazer aquela mudança ali. E, às vezes, fazer a mudança que precisa ser feita vai exigir modificar muita coisa mesmo na minha vida, relações, ambientes, trabalhos, às vezes eu vou ter que cortar vínculos, às vezes eu vou ter que assumir uma outra postura diante da minha vida, principalmente com relação, às vezes, à minha família e tudo mais, que é onde a gente tem mais laços sensíveis, né? E ouvir essa voz significa agir, como eu falei, agir significa mudar, e mudar é a coisa que mais assusta o ser humano. A gente tem pavor de mudar, porque a gente prefere ficar na zona de desconforto total do que ir em direção ao desconhecido. É aquela coisa, tá, mas o que tem lá? Eu não sei o que tem lá, eu prefiro ficar aqui. Onde dói, onde é difícil, onde cansa, onde é angustiante, onde dá ansiedade, porque aqui é a zona conhecida. Ali eu não sei o que tem. E a nossa mente, ó, não, fica aqui. Aqui é melhor. Você já sabe o que tem. Pode ser ruim, mas é um sofrimento que você já conhece. Lá você vai ter que enfrentar coisas que você nem sabe. Então a gente cai nessa armadilha da nossa mente, né? E o terceiro sinal é quando que a gente não está no nosso caminho, é quando a gente está sempre vivendo esperando que algo acabe. A gente começa na segunda-feira já esperando a sexta-feira. Ai, tomara que essa semana passe rápido, meu Deus, não aguento. A gente não suporta a nossa própria rotina, de tão angustiante que ela é. Ou a gente está sempre vivendo, pensando lá no futuro. Não, porque quando essa fase passar, aí tudo vai melhorar. Quando isso aqui acabar, quando eu resolver esse BO aqui, aí eu vou ser feliz. Quando ele passar essa fase aqui, ele voltar a ser aquele namorado que ele era lá no início, aí as coisas vão ser melhor. Então a gente está sempre esperando que as coisas mudem pra gente ser feliz, né? Esperando que quando eu resolver isso, aí eu vou ser feliz. Esse é um sinal evidente que eu não estou feliz agora. Se eu começo a segunda-feira esperando que a sexta-feira chegue logo para acabar esse inferno dessa semana, esse trabalho que eu tenho que ir, que eu odeio, é porque eu não tô feliz. Se eu vivo o inferno no meu relacionamento esperando que o cara volte a ser quem ele era lá no início do relacionamento, onde ele vestia 1000 máscaras, 1000 personagens para poder me agradar, é porque eu não tô feliz naquele relacionamento. Sabe? Então, assim, e se eu não tô feliz agora, é porque eu preciso investigar o que é que tem de errado. E essa investigação sempre é para dentro. E o quarto sinal é quando as coisas não estão indo no caminho certo, é quando a gente começa a ouvir a mesma frase na boca de pessoas diferentes e aleatórias. Eu tô lá no meu trabalho de manhã, chega o meu colega e olha pra mim e fala, nossa, tá tudo bem? Você tá bem? Tá tão abatida? Tá tudo certo com você? Eu tô na padaria de tardinha comprando pão, chega uma pessoa totalmente desconhecida e fala, meu Deus, você tá bem? Tá tudo bem com você? Eu ligo pra minha mãe de noite, a minha mãe fala, nossa, tua voz tá tão estranha, tá tudo bem com você? Você tá bem? Tá feliz? 3 pessoas diferentes, em 3 circunstâncias diferentes, em 3 ambientes diferentes, captando a mesma informação. Será que o problema é o espelho que está quebrado ou é o reflexo? Né? As pessoas são espelhos, então isso não é coincidência, é a comunicação, a sincronicidade. A gente está sempre em troca. E a pessoa que percebe que eu não estou bem, ela está lendo algo sobre mim que eu mesmo não estou conseguindo ver ou que eu estou negando em mim mesmo. Entende? Que a gente está sempre emitindo esse sinal, essa frequência, essa energia. E aquilo que eu sinto, eu projeto, e as pessoas que estão à minha volta, elas vão captar. E as pessoas vão captar, pode ser que elas captem essa informação antes mesmo de eu ter consciência com a minha mente racional disso. Pode ser que eu tô me sentindo exaurida, tô me sentindo péssima, infeliz, cansada, angustiada, mas eu não tinha parado para pensar nisso. Aí, a partir do momento que 3 pessoas me perguntam a mesma coisa num dia, eu penso assim, meu Deus, eu devo estar acabada mesmo, o que eu tô fazendo na minha vida? Que todo mundo tá perguntando se eu tô bem, né? Elas estão lendo algo em mim que nem eu consegui ler em mim mesma. E quando essa mensagem chega por bocas diferentes, é porque o universo está usando o mundo ao nosso redor como um mensageiro. E qual que é a reação mais comum? Negar. Não, imagina, tô ótima. Eu tô super bem, vou lá e, uma máscara. Manter as aparências, né? É melhor eu manter as aparências e dizer que tá tudo bem pro meu colega, pra uma estranha que eu vi, ou pra minha mãe, do que eu admitir que eu não estou bem, que eu estou passando por um inferno na Terra, porque a minha vida é só desgraça, eu não tô bem, eu não tô feliz, mas eu não consigo admitir nem pra mim mesma, né? Então, o quinto sinal, né? O quinto sinal de que você não está no caminho certo é quando você perde coisas ligadas ao caminho que vive hoje. Documentos que desaparecem, arquivos que se corrompem, contratos que você ia fechar e do nada não dá certo, uma venda que você ia fechar e parece que as coisas vêm, mas sempre tem um empecilho que aquilo não consegue se concretizar. Você ia fechar a venda com a pessoa cancela, enfim, claro que
tem alguns episódios isolados, mas a gente tem que prestar atenção nisso quando é com muita recorrência que começa a acontecer, né? Quando começa a acontecer repetidas vezes dessas perdas, de coisas que a gente tenta construir naquele caminho ali, mas parece que nunca vai, sempre acontece alguma coisa que vai lá e dá um basta e impede, eu tô pronta para dar o próximo passo para ir por esse caminho aqui, mas sempre tem alguma coisa me impedindo, de última hora acontece alguma coisa. Então, por que isso acontece, né? É aquele tal do livramento que a gente fala. É a espiritualidade, o universo nos trazendo um livramento, porque se tudo que está ligado àquela direção que eu estou tentando ir, seja num relacionamento, seja num trabalho, seja na minha vida pessoal, enfim, qualquer coisa, se tudo que eu estou tentando fazer ali não dá certo, é porque tem alguma coisa ali que eu preciso prestar atenção, né? Tem um significado ali, é a comunicação. Só que aí a gente tende, como eu falei, a entrar no vitimismo, achar que é que eu tô fracassando, que é azar, que é, enfim, que alguém tá mandando inveja pra mim, que tem alguma coisa errada ali, né? E muitas vezes aquilo é uma proteção para nós. A vida tá impedindo que eu continue construindo um caminho onde o chão não se sustenta para mim ali. Então, tá dizendo, olha, você tá indo por um caminho que não tem nada a ver, volta, sabe? E como se ela estivesse tentando nos tirar de um caminho, desse lugar antes que aquele lugar me destrua. Porque a partir do momento que eu estou indo para um lugar que não é o caminho onde eu me comprometi a percorrer nessa encarnação, conforme eu vou me distanciando, isso vai criando o quê? Um vazio interno. Uma falta de força, de vontade de viver, eu vou perdendo o gosto pela vida. E quanto mais eu insisto em ir por um caminho que não é meu, eu entro em sentimentos de tristeza, de depressão, de angústia, de ansiedade, porque eu tô longe daquilo que me faz feliz. Como se eu tivesse a luz da minha essência brilhando, e toda vez que eu vou me afastando, essa luz vai se apagando. Então, quando eu tento ir por um caminho e a porta se fecha ali e não dá certo porque não é pra mim, é uma bênção do universo, porque ele tá impedindo que eu entre num vazio, numa angústia cada vez maior se eu continuar caminhando por ali. Claro que tem o livre-arbítrio, né? Então, beleza, você tá insistindo, vai, meu filho, o problema é teu, se vira depois que você cair no fundo do poço. Aí a gente tem que estar esperto pra entender os sinais, né? E o sexto sinal é quando você começa a cruzar com conteúdos e informações que falam sobre mudança de vida ou falam sobre aquilo que você está desejando lá no teu íntimo e que você sabe que você precisa fazer, mas que ainda está muito numa coisa interna, como se fosse uma confirmação. Eu tô pensando em mudar de emprego. Aí começa a vir um monte de coisa sobre mudança de emprego. Tô pensando em mudar, em sair desse relacionamento. Começa a vir um monte de coisa sobre término, sobre reconstrução do amor próprio e tudo mais, né? Você abre o celular ali, aparece um vídeo sobre aquilo que você está precisando ouvir, você pega um livro, abre na página, ali tem uma frase que parece que foi escrita para você. Você liga o rádio, tá tocando uma música que pensa, cara, essa música era para mim, parece que a letra foi escrita para mim. Né? Alguém posta uma frase aqui no Instagram e aquilo vem que é uma flecha no nosso coração. Bate bem no nosso ponto de dor. Mas aí a gente pensa, é o algoritmo, é coincidência. Talvez seja, mas se a gente parar para pensar, por que todos os outros conteúdos que a gente viu no celular ali, as dezenas de posts que a gente ficou rolando durante a semana, durante o dia, nenhum me bateu do jeito que aquele ali me bateu. Por que só aquele ali me atravessou daquele jeito e foi lá na minha ferida interna, né? Porque a gente sentiu, é a comunicação. Quando a gente sente isso, é a comunicação. E o veículo não importa. Pode ser o algoritmo do aplicativo, do celular, pode ser um outdoor, pode ser uma conversa paralela de pessoas que estão conversando ali, eu escuto uma frase que parece que é para mim. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um bilhete caído no chão ali, algo escrito na traseira de um caminhão. Porque essa comunicação do universo, da espiritualidade, essa sincronicidade, ela não precisa de canais sagrados para operar. Às vezes a mensagem que a gente precisa não vai sair da boca de um preto velho, mas vai sair quando eu botar o pé lá fora. Essas mensagens, elas vêm para nós justamente nos momentos ordinários, nos dias comuns, porque é quando a gente baixa a nossa guarda. É quando a gente baixa as nossas armaduras e está receptivo a essas mensagens e a essas informações, né? E esses conteúdos que vêm, que mexem com a gente, né? Eles não plantam uma inquietação em nós. Eles só revelam algo que já existe dentro de nós, mas que a gente não tinha parado conscientemente para perceber. E uma coisa muito importante da gente dizer aqui é que a mensagem certa, ela não aparece antes da hora. A informação, ela não chega com antecedência, não chega adiantada. Ela só vai chegar para nós, aquela informação que a gente precisa. Aí você pensa, meu Deus, mas se eu soubesse disso antes, se tivesse me dito isso antes, não. Ela só chega naquela hora ali, porque existe uma parte de nós, que é a parte interna do nosso espírito, que carrega toda a sabedoria que a gente tem, e essa parte sábia está pronta para receber aquela comunicação naquele momento. É naquele momento que a gente vai ter estrutura para captar essa informação e fazer o que precisa ser feito, absorver ela, né, interpretar essa mensagem. Se fosse antes, a gente não ia entender. Se tivesse chegado antes essa orientação, né?
A gente não teria o sentido que tem se tivesse chegado naquele momento ali. E o sétimo e último sinal que a vida nos dá é quando aparecem pessoas à nossa volta que nos mostram novos caminhos. De repente, começa a aparecer pessoas diferentes na nossa vida. Pessoas que pensam diferente, pessoas que vivem diferente, pessoas que falam sobre coisas totalmente diferentes da nossa rotina, do meio que a gente vive, das pessoas que a gente se relaciona. Essas pessoas, elas vêm para nós, por quê? Para nos mostrar que tudo aquilo que a gente deseja dentro de nós, a realidade que a gente está querendo construir dentro de nós, ela já existe. Ela já está ali. Essas pessoas vêm para nos mostrar, como se fossem pessoas que a gente admira e pensa assim, nossa, eu gostaria de ser igual essa pessoa aqui que do nada cruzou a minha vida. Eu gostaria de ter a vida que essa pessoa tem, mas estou aqui, né, na zona de desconforto. Gostaria de ser assim, de trabalhar com isso, gostaria de ter um relacionamento saudável assim, enfim. Essas pessoas, elas são pontes, é a vida nos mostrando, olha, presta atenção, existe outro caminho, você não precisa ficar nessa zona de amargura, de sofrimento, de vitimismo aqui, você pode sair disso aqui e vir para cá. Esse caminho, essa realidade que você tanto deseja construir, já existe, está ali, e tem pessoas reais vivendo ela. Você não precisa achar que só o teu mundo é o único e possível, e porque eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não, as pessoas que vêm até nós são convites do universo. Olha, você pode olhar a tua vida de uma perspectiva diferente, você pode fazer diferente. Tem pessoas construindo o que você quer construir. Tem pessoas que precisaram percorrer esse mesmo caminho que você percorreu, de voltar, dar 2, 3 passos para trás e se alinhar e ir por ali. Isso acontece o tempo todo e é a nossa consciência operando através dos encontros, porque quando a gente vem aqui conversar com a espiritualidade, né, eu já falei sobre isso outra vez na semana passada, mas sempre é bom a gente bater nessa tecla, né, que a gente espera um manual de instruções, mas a vida está em constante comunicação com a gente. A espiritualidade está o tempo todo costurando a nossa vida para nos endireitar, para nos levar para aquele movimento que a gente precisa fazer, para aquilo que a gente se comprometeu a fazer, porque nenhum de nós está aqui à toa. O que acontece é que a primeira lei universal é a lei do livre-arbítrio. O mentor não vai te pegar pelos cabelos, vai dizer, vai por ali. A espiritualidade, ela direciona de uma forma muito sutil. Olha, o que você acha? Mas jamais eles vão dizer, faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. Esse poder de escolha consciente e de ação é nosso. A responsabilidade de mudar e transformar a nossa vida e sair do fundo do poço sempre vai ser nossa.